Fala galera, estamos de volta e a crítica de hoje é sobre Vivo ou Morto, um mistério Knives Out, que é parte da franquia Entre Facas e Segredos, né? O primeiro filme se chama Entre Facas e Segredos, teve amplo lançamento no cinema, fez muito sucesso, o filme realmente funcionou muito bem, e aí a Netflix comprou a franquia para si e a partir daí fez outros dois filmes, né? E aí transformou Knives Out, que é o título do primeiro filme, em uma espécie de subtítulo para deixar claro para todo mundo que é parte de uma franquia, mas o filme ganha novos nomes, né? Então o segundo filme é o Glass Onion e esse agora é o Wake Up Dead Man, que em português ficou Vivo ou Morto. O filme continua sendo estrelado pelo Daniel Craig como Benoit Blanc, que é o detetive à la Sherlock Holmes ou à la Hercule Poirot, que o Rian Johnson criou para esses filmes. E aí o filme ele tem uma estrutura muito similar, porque ele é um whodunit clássico, que é o Quem Matou, né? Quem Matou Odette Roitman. É um whodunit, aqui a gente também tem um whodunit, e é aquele bem clássico mesmo, aquele bem literário, que Agatha Christie fazia muito bem. Eu acho que o Rian Johnson, inclusive, ele se inspira mais em Agatha Christie, mais no Hercule Poirot, em outros detetives criados por ela, do que necessariamente no Sherlock Holmes. Mas a estrutura de ambos os livros são similares, né? A gente tem um crime, temos os suspeitos e temos um detetive que tem como responsabilidade juntar todas essas peças e geralmente o filme vai ser encerrado com um grande monólogo desse detetive mostrando como ele é gênio, inteligente e habilidoso para encaixar essas peças. Tudo bem que aqui o Rian Johnson, que é o roteirista e diretor de todos os três filmes, né? Para quem não juntou o nome à pessoa, Rian Johnson é o diretor do episódio 8 de Star Wars, vulgo melhor filme de Star Wars dos últimos anos, que, apesar de alguns fãs não curtirem tanto, mas aqui ele é o roteirista e diretor dos três e ele é muito fã desse subgênero. Não por acaso, ele também tem uma série que foi cancelada, infelizmente agora, era uma série da Universal, que aqui passava na Universal, na verdade, porque nos Estados Unidos era do Peacock, que era um whodunit também, estrelado pela Natasha Lyonne, que se chama Poker Face, e cada episódio tinha uma história individual com coadjuvantes diferentes, e geralmente coadjuvantes famosos. Então, por exemplo, a primeira temporada tem o Adrien Brody, tem várias pessoas muito legais, e a estrutura, aqui em Poker Face a estrutura é um pouco diferente, porque tem uma coisa específica da protagonista que muda essa estrutura. Mas o que eu tô querendo dizer é que ele pega uma estrutura muito já pronta, ele mantém coisas dessa estrutura, mas ele sempre traz alguma coisa diferente, alguma sacada para subverter um pouco o gênero. Eu acho que o Glass Onion, o grande problema dele, como filme, é que ele não funciona essa subversão. Eu não curto. Ele funciona muito mais como uma comédia que tira sarro de ricos do que como um whodunit propriamente dito. Ao contrário do Entre Facas e Segredos. Entre Facas e Segredos é o perfeito aqui, porque Entre Facas e Segredos ele consegue tirar sarro de ricos e também funcionar muito bem dentro do subgênero do Quem Matou. Aqui a gente vem para o Wake Up Dead Man, aí eu ainda não falei sobre a história do filme, porque aqui a gente vai acompanhar um outro protagonista, na verdade, que é o Jude Duplantis, que é um padre, interpretado pelo Josh O'Connor, e eu vou falar mais sobre o Josh O'Connor com toda certeza. Mas ele é enviado para uma paróquia depois de bater em um outro pároco, e aí uma paróquia pequena cuidada por um padre louco que é interpretado pelo Josh Brolin. E aí, em dado momento, esse padre ele é assassinado. E aí o Benoit Blanc chega na cidade para resolver o crime, e a gente vai ter que conhecer as especificidades dessa cidade, os detalhes sociais dessa cidade muito comandada por esse padre louco, e aí a gente vai tentando resolver o crime junto com ele. E aqui eu acho que o filme funciona. O filme consegue subverter isso na ideia de dar, por brincar com a possibilidade de ser um milagre. Será que é um milagre? Será que não é? É claro que, sabendo o subgênero, a gente já parte com uma expectativa daqui. Mas eu acho que é aí que funciona a subversão, porque em alguns momentos parece que o filme vai ir para outro lado. E aí, de repente, você se pega pensando, cara, será que o Rian Johnson vai apostar todas as fichas em ir para outro lado? E aí não necessariamente ele vai, em outros ele vai, então ele fica nesse vai e vem, nessa brincadeira, que eu acho que funciona como subversão, ao mesmo tempo em que ele tá brincando novamente, aqui não tanto com ricos, tá? Não é
uma paródia aos ricos americanos, mas é uma paródia a um outro lado, a um lado conservador que tem ganhado muito força nos Estados Unidos. Tanto que ele faz uma piada muito boa com as pessoas, os paranoicos, né? Com os conservadores paranoicos, que ele brinca com o Grande Lebowski, que essa talvez seja a melhor piada do filme e uma das melhores piadas do ano. Tem uma sacada com uma piada que junta conservadorismo, paranoia e o Grande Lebowski, que é, tipo, absurdo. Então ele tá brincando ali com um outro setor da sociedade, e aí eu acho que ele é um filme que consegue se aproximar mais do Entre Facas e Segredos justamente por isso. Porque, de um lado, nós temos uma comédia social muito interessante, que brinca com arquétipos e com tipos sociais que merecem um pouco dessa ironia, e ele satiriza isso de forma muito interessante. E, ao mesmo tempo, nós temos um filme de mistério que funciona. Ele consegue brincar bem com essa ideia de quem será que é o suspeito. Às vezes você pode até suspeitar da pessoa que acaba cometendo o crime, mas é um filme que e tá tudo bem, se você chega com 20 minutos de filme e falar é fulano que matou, talvez você acerte. Mas isso não muda o fato de que o filme consegue brincar muito bem com essa ideia dos suspeitos e de quem matou, né? Então ele vai caminhando e às vezes você acha que é um, às vezes você acha que é outro, e o filme consegue subverter um pouco dessas peças justamente aí, justamente na forma como ele mistura esses personagens caricatos, a comédia social, a sátira e o filme de mistério, né? A ideia cristã também em torno desse mistério. É uma junção muito curiosa que o Rian Johnson faz e que eu achei bem surpreendente, principalmente por ele apostar, inclusive aqui, em uma mudança de estrutura que ele realmente cria um co-protagonista para o Benoit Blanc. O filme, por muito tempo, o Benoit Blanc, ele demora para se tornar um personagem importante do filme. É tipo assim, coisa de meia hora para o Benoit Blanc, de fato, estar no filme. A gente sabe que ele está no filme, sabe do que se trata, mas para ele entrar de verdade no filme, o filme demora muito, e durante esse tempo ele está construindo e desenvolvendo um outro personagem, que é justamente o Judge, que é o personagem do Josh O'Connor, que tá incrível. O Josh O'Connor talvez seja, ou talvez seja, ainda é muito forte, eu acho, mas talvez ele esteja caminhando para ser um dos grandes atores dessa geração. Ele é uma pessoa que ele tem um carisma muito curioso, porque ele não é aquele ator que você olha e ele é carismático por natureza. Ele tem um carisma sutil, mas que, cara, tem funcionado muito. Tudo que eu vi do Josh O'Connor nos últimos tempos, eu gosto muito. La Quimera é incrível, brilhante, absurdo. Vivo ou Morto é muito bom. Ele também tá em Rivais, que ele tá muito bem. Tem The Mastermind, que acabou de estrear na MUBI, estava no cinema há algum tempo, que ele também tá muito bem. Então, assim, cara, é absurdo como aí, tipo, dos filmes que eu já vi dele, eu vou, por exemplo, descontar o Cinderela, porque aí é um filme que já tem algum tempo, né? Mas dos filmes recentes dele, cara, ele tá muito bem em praticamente tudo que eu vi. Então isso é muito interessante. Eu tô cada vez mais interessado em assistir a outras coisas do Josh O'Connor. E já tem um filme na lista, que é History of Sound, que é um filme com o Paul Mescal, e que provavelmente vai estrear em 2026. Tem até um burburinho dele em torno do Oscar, não sei se vai ser indicado ou não. Mas é mais um filme com o Josh O'Connor que eu já coloquei na minha lista, e eu acho que por algum tempo tudo que o Josh O'Connor fizer eu vou acabar colocando nessa lista, porque ele funciona como esse narrador de história. Ele é o ponto, um elemento muito importante na estrutura dessas histórias, né? Ele é o ponto de contato entre o detetive que está ali no universinho dele e o público, porque ele, em teoria, é quem não sabe de nada, ele é a pessoa comum, ele não é o responsável por juntar as peças, ele não é uma pessoa que olha pro canto da sala e sabe tudo o que aconteceu. Ele não é essa pessoa. Ele tem um pouco desse papel de dialogar com o espectador e de ser o ponto de contato com o espectador. E o Josh O'Connor tem uma humildade e esse carisma sutil que funciona muito bem aqui. Ele está envolvido, inclusive, em algumas dessas piadas. Ele geralmente é a pessoa que reage na piada, e as reações dele nas piadas são muito boas. A interação dele com o Daniel Craig funciona muito bem. Tipo, é sério, tipo, a ponto de que, por exemplo, no final tem um momento de abraço que, cara,
funciona muito justamente porque você passou ali 2 horas e 20 com eles e você comprou plenamente tudo que envolve o relacionamento dos dois personagens. Você comprou plenamente tudo que o Josh O'Connor falou que ele ia fazer. Então, assim, todas as viradas do próprio personagem, né, as idas e vindas dele na relação com a fé, você também compra. Então, é muito interessante a presença desse personagem. E aí eu volto pro que o Rian Johnson faz, justamente porque ele dá espaço para esse personagem. Ele tem muito mais espaço do que qualquer outro coadjuvante, né, de Entre Facas e Segredos, porque nos outros 2 filmes é o Benoit Blanc que é o condutor primário da história. Aqui não, aqui ele coloca um outro personagem. Então, querendo ou não, é uma subversão de estrutura. Dentro da própria série, ele traz uma subversão de estrutura ao dar esse poder um pouco maior para o personagem do Josh O'Connor e deixar que ele brilhe junto com o Daniel Craig, porque aí eles passam boa parte do filme juntos. Então, eles estão ali o tempo todo. E, claro, como sempre, que acontece em todos os filmes da franquia, cercados por uma outra galera muito incrível. O padre, como eu disse, o padre babaca, que é o padre Wicks, é interpretado pelo Josh Brolin, tem a Glenn Close, tem a Mila Kunis, tem o Jeremy Renner, tem a Kerry Washington, tem o Andrew Scott, tem a Kaylee Spaeny. Então, assim, é um filme que tem muita gente boa, todo mundo com papéis interessantes, que é também um diferencial em relação ao Glass Onion, sabe? Glass Onion não tinha personagens tão interessantes assim, que quando ia pro lado da sátira muito escrachada, funcionava bem, mas quando ia para outro lado, às vezes não rolava. Aqui não, é todo mundo muito interessante, todo mundo tem motivações interessantes, está ali por algum motivo, tem uma construção de história muito legal. Então eu acho que Vivo ou Morto ele dá uma boa ressuscitada nessa série, depois de um filme mediano que é o Glass Onion, mas eu curti muito. Eu curti muito. Acho que eu ainda gosto bem mais de Entre Facas e Segredos, mas eu curti muito Vivo ou Morto. Acho que é uma boa comédia barra mistério que a Netflix lançou aqui nesse final de ano. Para quem quer um passatempo no final de semana, perfeito. A minha nota é 4 de 5. Assistam. E eu espero que venham mais, tá? O Rian Johnson falou que ele faria quantas histórias do Benoit Blanc pedissem para ele. A Netflix já deixou claro que gostaria de ter mais, porém existe um impasse aí, tá? Existe um impasse porque o Rian Johnson queria muito que esse filme passasse no cinema, e ele só passou no cinema por uma semana em pouquíssimos cinemas dos Estados Unidos, e passou em alguns festivais. Então rolou uma espécie de decepção aí, porque a Netflix fez zero esforço para passar esse filme no cinema, perto do que ela fez com Frankenstein, por exemplo, que ficou até mais de 2 semanas em alguns lugares no cinema. Aqui com Vivo ou Morto não rolou, tanto que nem chegou no Brasil. Ele só passou em alguns cinemas dos Estados Unidos. Ele não ultrapassou as fronteiras, não pegou a Europa, não foi para aqui para o Brasil, não foi para outros lugares do mundo. Então a Netflix fez um lançamento super contido e o Rian Johnson ele deixou claro que ele estava um pouco decepcionado com isso. E aí eu não sei se isso pode atrapalhar ou não a, a existência de novas histórias, né? Mas eu gostaria, porque é uma franquia que eu gosto muito, principalmente pela forma como o Rian Johnson conduz ela, ao lado do Daniel Craig e desses outros atores. E aí, quem sabe o Josh O'Connor não volta, né? Eu gostaria que ele voltasse, porque, de novo, se tiver o Josh O'Connor, a chance de eu assistir já vai estar aumentando em 100%. Mas é isso. Fica aí essa dica. Nota 4 de 5. Até a próxima. Valeu!